Olá, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos em agosto. Agosto que é conhecido como o mês do desgosto, mas você que faz se o mês vai ser de desgosto ou de gosto. Então, está dentro de você. Não adianta ter essas gírias, essas tradições e tal, que na verdade nós somos as nossas circunstâncias, aquilo que nós determinamos aqui, o que você pensa é que vai acontecer. Então, mude esse pensamento e veja em agosto um mês de desafio, né, para que você vencer cada vez mais na vida. Vilmar, e aí, Vilmar? Gosta do mês de agosto? É o mês de despedida do inverno, né, praticamente, porque o mês de setembro, 21, já começa a primavera. Então não tem por que também colocar esses apelidos aí, né, esses pejorativos num mês aí, que é um mês bom, um mês para tomar um vinho. É verdade. Aliás, tomar vinho não precisa ser, né, de frio. O pessoal acha que é só no frio que se toma vinho, né? Se toma o vinho, eu tomo sempre vinho. Só que, claro, no verão tem uma temperatura um pouco mais... Porque, na verdade, o vinho ele tem que ser tomado entre 18 e 20 graus a temperatura do vinho. Então, você pode ter um vinho na geladeira e colocar 18 a 20 graus e ele está propício para você tomar. É evidente que eu tomo vinho à noite no verão, né? Porque durante o dia, ao meio-dia, não dá para porque você tem que sair e tal, então é complicado. Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui. Fosse ao Uruguai, né? Tomar vinho lá ou não? Tomei. Lá no Uruguai tem muito vinho bom, assim como aqui no Rio Grande do Sul também, né? É verdade. Aliás, os vinhos gaúchos já são melhores que os uruguais. Pelo menos eu já vi uma informação aí numa revista. Eles só perdem ou se igualam aos argentinos e chilenos aqui na América. Ah, é? Estamos bem, né? Estamos bem, né? Estamos bem. Lá no Uruguai tem muito vinho Taná. Acho que a especialidade do Uruguai é a uva Taná, não é? Tu sabe que o Taná é o vinho mais apropriado para as pessoas tomarem do ponto de vista de como sendo um remédio. O refesterol, que digamos assim, é o elemento fundamental no vinho, na Taná ele tem a maior concentração no vinho Taná. É mais do que os demais. Então, quem toma vinho com eu sempre tomo realmente e prefiro o Taná, que é a especialidade do Uruguai. Bom, o teu assunto aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade. E aí, Giovanni, conversando sobre contabilidade, essa questão da reestruturação, da estruturação dos conselhos, né, de profissão já que são regulamentados. Como é que estão encarando essa situação vocês aí? Esse é um tema que é um tema do momento, em virtude de uma proposta de emenda constitucional que o Paulo Guedes encaminhou para o Congresso. É a proposta de emenda constitucional número 108, que pretende dispor sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. Bom, para início, é importante destacar que a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, é a lei que estrutura a República, estabelece lá entre os artigos que compete exclusivamente à União regular e fiscalizar o exercício profissional. Então, essa é uma prerrogativa institucional da União, essa tarefa. Todavia, a União, ela de certa forma, delegou esse poder através de leis ordinárias, para os conselhos de fiscalização profissional. Hoje, os conselhos de fiscalização profissional são autarquias federais, integrantes da administração pública federal indireta, né? E elas são compostas pelos respectivos profissionais e elas detêm aí orçamento próprio, estrutura própria, administração própria e exercem tarefa de Estado no tocante à fiscalização e à regulamentação de cada profissão. Muito bem. Nesse mês que passou, no mês de julho, mais precisamente no dia 17 de julho de 2019, o Tribunal de Contas divulgou, na plenária do dia 17 de julho, divulgou um material, um processo que tramita sobre o número 036-608-2016-5, um vasto material, um estudo que trouxe a situação dos conselhos de fiscalização profissional no Brasil. Se os senhores tiverem curiosidade, essa sessão plenária está disponibilizada, inclusive, no YouTube, né? Basta colocar palavras-chave lá, como plenária, Conselho de Fiscalização, TCU, que está disponível essa plenária. Dentre diversas conclusões, infelizmente, constatou-se que, em termos gerais, os conselhos de profissão regulamentada hoje utilizam mal os recursos,
utilizam muito mal os recursos. Teve uma passagem nessa plenária, uma passagem na qual o relator, ele disse lá que apenas 9% do valor arrecadado, que é tributo, que o Conselho arrecada é de natureza tributária, somente 9% é destinado efetivamente para fiscalização profissional. Né? Dentre as conclusões, então, ficou grifada a ineficiência dos conselhos, corrupção, a administração pública ela é tratada como se fosse privada, o viés político desses conselhos de fiscalização. Então, dentro desse bojo, todo esse contexto que está acontecendo, o Paulo Guedes, então, encaminha para o Congresso Nacional essa proposta de emenda constitucional para regulamentar os conselhos de profissão regulamentada. Todavia, eu tenho muito receio da forma de como esse instrumento jurídico foi encaminhado para o Congresso. Qual é o teu receio? O meu receio é o seguinte: o Paulo Guedes pretende transformar os conselhos de fiscalização em pessoas jurídicas de direito privado. Todavia, a emenda constitucional prevê que essas pessoas jurídicas de direito privado, que serão os conselhos de fiscalização, ainda vão ter poder de fiscalização e aplicação de sanções sobre os profissionais. Então, nós teremos uma entidade privada que vai ter poder de polícia sobre os seus administrados. E mais, essa emenda constitucional ainda prevê que os profissionais vão ter que pagar taxas e anuidades. Né? Claro que a emenda pretende fazer com que a lei determine isso. Só que, veja bem, nós temos uma emenda constitucional que vai manter o poder de polícia, que vai manter a possibilidade de cobrança de anuidade e taxas, só que vai transformar os conselhos de fiscalização profissional em entidades privadas. Então, esse é um receio, eu acho que, nos moldes que foi apresentado, eu acho que não vai dar certo. Como se trata de uma emenda constitucional, né, uma PEC, como tu diz, ela necessita de a maioria absoluta, né? Maioria qualificada. Qualificada, ou seja, 2/3, né? 2/3. Tanto na Câmara quanto no Senado. Então, as discussões vão acontecer, certamente, né? E não vejo assim que realmente há esse perigo aí. Os conselhos, né, os profissionais como vocês, não vão ter poder de influência nisso e de modificar aquilo que realmente vocês acham que pode prejudicar o profissional. É isso? Essa discussão, Giovanni, ela é bem profunda, porque, na verdade, quem pode ter poder de polícia, seja polícia administrativa ou polícia judiciária, é o próprio Estado. Não pode, delegar. Em princípio, não pode delegar para privado, para uma pessoa, ou para uma entidade, ou para uma empresa. No caso aí, como se trata de privatização, a PEC da privatização dos conselhos, como está sendo mais denominada, na verdade é isso, está passando este poder para uma empresa. E isso vai criar uma série de outras situações. Por exemplo, que empresas serão essas? Como é que elas assumirão o conselho? Através de processos licitatórios, certamente, não é? Mas é uma coisa muito complexa. Eu pergunto, Giovanni, na tua concepção, se esta também fiscalização através dos próprios profissionais, porque quem assume hoje, quem faz a gestão dos conselhos, tem os cargos diretivos, tem lá as câmaras de julgamento, etc., são os próprios profissionais. De certa forma, isso aí também não passa um certo ar de corporação, de corporativismo. Pois então, as pessoas que fazem faculdade e que passam a exercer uma profissão liberal, ela recebe a outorga do Estado para exercer essa profissão independentemente de subordinação do seu empregador, não é? Então, essas pessoas vão se valer do seu conhecimento para aplicar nas atividades que elas aprenderam nas universidades. Então, vamos imaginar, no nosso caso, um contador sai da faculdade, ele é empregado de uma empresa, não é? Então, ele tem autonomia para aplicar o conhecimento da contabilidade no seu trabalho, independentemente do patrão dizer não lance isso como receita ou não lance isso como despesa, porque essa é uma tarefa profissional independente, não é? É por isso que o Estado fiscaliza e, além de fiscalizar, tem que proporcionar condições de trabalho para que essa independência ocorra. Né? Mas a minha pergunta, Giovanni, foi no sentido de que o Conselho é formado por profissionais que estão fiscalizando os próprios colegas.
Os profissionais fiscalizam hoje os próprios colegas. Nessa situação, hoje nós estamos... A comparação, não é comparação, na verdade é o questionamento que eu estou colocando assim. Eu acho terrível privatizar e uma empresa particular exercer poder de polícia administrativa. Eu acho realmente isso aí foge de todos os preceitos do direito público, inclusive. Agora, nessa situação atual e talvez esses 9%, né, que estão sendo aplicados na atividade fim, não seria um pouco também desse corporativismo, dizer, o colega, o engenheiro, ou o advogado, ou o contador fiscalizar o seu próprio colega? Será que não tem um certo relaxamento aí? Pois então, pode ser, eu acho que sim, não é? Porque é absurdo, né? Só 9% serem aplicados na atividade fim do Conselho, que é proteger a sociedade, na verdade, ao fiscalizar a profissão. Me parece que no modus operandi atual dos sistemas do Conselho de Fiscalização há, na verdade, uma má gestão desses recursos públicos, não é? Então, essa é uma matéria que ela precisa ser muito bem discutida, muito bem aprofundada, né, para que não ocorra essas extravagâncias. Qual é a previsão de votação da PEC? Tem isso para previsão ou não? Não tem. Agora, no segundo semestre e tal? Não, ela foi protocolizada no Congresso, foi no dia 9 de julho, né? Então, acho que ainda tem muita água. Certamente vai dar muita discussão e, com certeza, né, os profissionais como vocês irão contribuir para que esse material seja aperfeiçoado, né? Esse é o objetivo, não é isso? Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Satisfação participar mais uma vez do teu programa. Muito bom. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, somos honestos por natureza, mas a sociedade nos torna corruptos. E a corrupção é, de todos os fatores, o que mais contribui para a pobreza dos povos. Na verdade, somos cegos espiritualmente e este fato detona outros tantos que irão nos fazer infelizes, pessoal e coletivamente. Em Êxodo, no livro dos livros, o manual dos manuais da boa vida, está dito: não furtarás. Trata-se, pois, de uma lei divina, espiritual. Dela não iremos jamais fugir. Portanto, seja honesto em sua vida. Seja bom para você, seja bom para todos. A sociedade seria totalmente diferente, mais justa e próspera, se todos e cada um observássemos esse princípio espiritual. Volte-se para Deus, invista no espiritual e verá a sua vida ser amplamente transformada. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Céu muito azul, azul da cor do mar. Estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha, eu era vereador ainda e nós mexemos no plano diretor da cidade. E nessa mexida do plano diretor, eu me lembro que nós estabelecemos uma altura máxima possível em algumas regiões. Por exemplo, nas avenidas, nas grandes avenidas, era possível uma altura, se eu não me engano, 70 metros de altura. Se você colocar aí 3 metros para o pavimento, é mais ou menos o que você vai ter, uns 20 pavimentos, o máximo, né, que você vai ter. Mas algumas regiões, como, por exemplo, aquela região onde está ali o Olímpico e que está aquele entreveiro todo, porque a OAS não consegue resolver os seus problemas, agora parece que está resolvendo.
e a empresa que está assumindo também está com algum problema para poder assumir em definitivo, mas ali foi liberado uma altura um pouco maior de, se eu não me engano, 130 metros, o que dá para fazer realmente uns prédios mais altos. Agora, eu estou ouvindo essa discussão ali do Internacional, porque um dirigente do Internacional falou em construir dois prédios, né, 2 edifícios de 130 metros de altura. Ele não está falando à toa. Eu acredito que ele esteja falando também baseado nessa liberação que a Câmara deu para o Grêmio naquela época de 130 metros de altura. E deu essa liberação naquela época porque a OAS exigia para fazer o negócio com o Grêmio que ali naquela região ele pudesse construir prédios mais altos. Então, se deu aquela liberação para sair o negócio do Grêmio, porque vocês sabem, Grêmio e Internacional mexem, inclusive, com a economia da cidade. Então, por isso que se deu aquela liberação. Agora tem um outro problema ali no Internacional para ser superado, mas eu acho que vai ser superado. Acho eu que vai ser superado. Quando estava se discutindo a abertura da Beira-Rio, da Avenida Beira-Rio, se queria fazer ali um hotel 5 estrelas, não é? E não foi possível. Não foi possível porque está muito próximo ao lago, não é? Ali o Guaíba. Lago Guaíba, ou Rio Guaíba, eu não sei, não é? Mas apelidaram de lago. Eu acho que é rio, mas apelidaram de lago. Sabe por quê? Porque acontece que na legislação as distâncias para a construção, as distâncias do rio para a construção e do lago para a construção são distâncias diferentes. Por isso que eles deram valores diferentes ou quiseram apelidar ali de Lago Guaíba, porque aí a distância seria uma distância menor. Para o Internacional, ele vai ter que lidar com esse problema das distâncias para poder fazer essa construção. Mas como estão fazendo agora uma construção ali, aqui bem perto da televisão, né? Perto de onde nós estamos, uma construção que também vai ter edifícios comerciais, eu acredito que o Internacional vai ter uma licença especial da Câmara para poder também fazer os seus edifícios de 130 metros, com hotel, com bares, com restaurantes, com coisas assim. Acho que vai ser possível. Eu estou vendo que está havendo um bombardeio em cima do Internacional para que ele não consiga, mas eu acho que o presidente do Internacional, os dirigentes, estão absolutamente corretos, dado aquilo que já foi liberado em outras áreas, para que eles também possam conseguir a liberação ali. Não vai ter um grande problema esse negócio da distância. Acho que eles têm a distância suficiente para poder realmente fazer a construção ali de hotéis. Tanto é que já fizeram ali, né? Já estão liberando ali áreas para que se façam essas construções. Afinal de contas, é lago ou é rio? Isso é uma questão difícil de a gente saber. Gente, falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Programa Economia e Desenvolvimento, então, neste bloco, conversando com o José Henrique Hornung, eu tenho que acertar, José Henrique, Hornung, José Henrique Hornung, que é da PH3 Solutions, síndicos profissionais, e com o nosso amigo Fábio Steren, que é da Magav Segurança Estratégica. 2 assuntos extremamente importantes, muito oportunos, porque hoje os prédios têm uma complexidade muito grande de equipamentos, principalmente com a questão também de proteção contra incêndios, e a questão da segurança, a gente sabe que cada vez a gente tem que se precaver mais. José Henrique, prazer estar aqui conosco. Fábio, prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento, que traz sempre importantes informações. Vamos começar com o Zé Henrique? Vamos lá. Zé Henrique, a gente sempre vê assim que o mercado traz novidades, o mercado que eu digo assim, nas profissões. Traz oportunidades, traz novos nichos de trabalho, não é? E agora a gente vê que este nicho de trabalho, muito importante, porque os condôminos, os proprietários, eles não têm tempo para estar cuidando de condomínio, eles não têm tempo também para estar se ocupando com tantas preocupações e tantas reclamações. Já o síndico profissional
é uma pessoa que está, né, ali para fazer. Ele tem treinamento, ele tem capacitação para isso. Então, esse nicho de mercado, Zé Henrique, ele não é tão novo assim, né? Mas está aquecido, está em ascensão, não é isso? Então, ele não é tão novo assim, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Nós que agradecemos. E esse mercado ele não é tão novo assim, né? Como o Vilmar falou. E assim, vamos pensar que no Rio Grande do Sul tem em torno de 25 mil condomínios. Em Porto Alegre tem em torno de 14 ou 15 mil condomínios, né? E o que a gente sabe é que hoje as pessoas cada vez mais querem deixar esse cargo de síndico, que é um cargo eletivo, um cargo difícil de exercer, né? A gente lida com pessoas, basicamente, né? E com todos os problemas que os condomínios têm. E os condomínios hoje optam, então, por profissionalizar essa gestão e entregar na mão de gestores mesmo, né? Que se qualificam para essa atividade. É uma atividade que não pode errar, né? A gente tem que ser o mais assertivo possível. E aí eu falo tanto da parte legal quanto da parte de relacionamentos. Não adianta saber tudo da parte legal e não conseguir se relacionar com as pessoas. E vou te dizer, Vilmar, que o calcanhar de Aquiles hoje dos condomínios é o relacionamento. Aliás, no mundo inteiro, né? Exatamente. Se o problema do relacionamento fosse resolvido no mundo, muitas coisas se resolveriam também. Então, desses 14 mil condomínios que tem em Porto Alegre, por exemplo, talvez 15% só sejam administrados por síndicos profissionais. Então, realmente é um mercado muito aquecido, mas não é um mercado para amadores. A gente sabe que nesse mercado também tem uma seleção natural. Então, as pessoas que entram para se aventurar e só para ganhar dinheiro nesse mercado, elas saem do mesmo jeito que entraram, rápido, né? Porque o mercado ele é super seletivo assim, em relação a isso. Então, quanto mais qualificado, quanto mais pronto esses síndicos tiverem, mais altamente a performance deles vai ser. Uhum. E esse trabalho que vocês fazem é muito em parceria, né, da Magave Segurança Estratégica, né, Fábio? Porque eu vejo que vocês estão sempre, a gente já se conhece de algum tempo, eu vejo que vocês estão sempre trabalhando em conjunto, que são dois complementos, né? Uhum. A parte patrimonial e a parte da segurança. Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, Márcio. Obrigado. Bom estar aqui com vocês. A questão da segurança, ela caminha junto com a necessidade também, como o José Henrique colocou, da profissionalização do síndico. Ou seja, a gente vai numa reunião de assembleia e muitas vezes a gente vê não pessoas amadoras, mas pessoas que não conhecem das soluções, o que existe no mercado, como elas são implementadas, e com isso o que acaba acontecendo? Soluções erradas, se investe muito dinheiro e com isso não se cria uma segurança de fato. Fica às vezes a sensação de segurança e aí começam os problemas de alguém que entrou num condomínio, assaltos, ocorrências, enfim, ou falhas até de procedimentos que poderiam ter gerado ocorrência. Então essa parceria nada mais é do que somar empresas que são profissionais, que entendem dentro da sua área aquilo que precisa ser feito e aí realmente trazer um trabalho qualificado, assertivo, que é o mais importante. Os condomínios não têm mais espaço para investir de forma errada, porque tem condomínios que realmente têm faturamento maiores que de empresas. E como fica investir de uma forma errada? Jogar dinheiro fora praticamente. Então, trazer empresas especializadas que atuem trabalhando de acordo com o que o condomínio precisa, quais são as fragilidades, quais são as soluções que vão ser adequadas àquele condomínio, aquele perfil de público. Tem uma coisa engraçada que o pessoal não se dá conta, eles enxergam as soluções, no condomínio da minha irmã funcionou tal solução, então vamos fazer aqui. Mas qual é o perfil das pessoas que moram lá? Talvez é um pessoal mais jovem, não vai se adequar a certas soluções, ou às vezes um pessoal de idade talvez tenha certa dificuldade com tecnologia. E como num condomínio onde tem diversos públicos, agradar e trazer soluções para todos. Então, essa profissionalização caminha realmente nisso. Isso veio ao encontro do que falou o Zé Henrique, da questão de relacionamento também, não é? Na segurança também faz parte ter esse, não vou dizer com um dom, mas a habilidade de conseguir fazer a solução ir para frente de uma forma que agrade a maioria. Porque se fala muito, né, Zé Henrique, eu vou perguntar novamente para o Fábio, na portaria virtual, que vem ao encontro da questão de como administrar uma portaria virtual, e aí entra o trabalho do síndico, e como gerir essa questão de portaria virtual, porque tira um pouco aquela relação da pessoa com pessoa, fica mais, né, abstrata.
Isso aí está funcionando, Fábio? Com certeza. Mas, de novo, eu volto a dizer que não é uma solução que se aplique em todos os condomínios. Tem que analisar o perfil. Claro que a empresa que está vendendo, muitas vezes, e como o Zé falou, empresas que entram no mercado de uma forma muito rápida, muitas vezes pelo financeiro, vão dizer que todos os condomínios são potenciais, podem vender. Mas a gente sabe que na realidade não é assim. As pessoas precisam ser preparadas para isso, porque não só que a gente não vai enxergar mais a figura de um ser humano trabalhando no condomínio, existe sim o ser humano, mas ele não está dentro do condomínio. Então nós temos às vezes pessoas que gostam de ver a figura do condomínio por simplesmente querer conversar com a pessoa, ver como ela está, ou acontece a pessoa que quer um favor pessoal de alguém que ajuda com as compras no carro, algum serviço dentro de casa. Isso muitas vezes acaba dentro do condomínio, né? E com certeza são essas discussões que elas precisam acontecer antes de decidir se coloca uma portaria virtual ou não. Mas é sim uma solução que reduz muito o custo do condomínio. Tem condomínios que chegam a reduzir 70% no faturamento ou na arrecadação mensal, ou seja, nos custos mensais. E com isso, claro que faz uma importância muito grande no bolso de cada um. E quem não quer cortar seus custos no condomínio. Mas eu acredito que cortar é importante, mas de uma forma correta, que seja feito do jeito certo e realmente que seja efetivo na solução. Sem prejudicar, sem prejuízo. Com certeza. Zé Henrique, a complexidade do síndico profissional, antigamente, eu fui síndico, tá? Mas antigamente tu não tinha tantos equipamentos num prédio. Hoje tu tem uma gama de equipamentos. Antigamente tu tinha as bombas de recalque d'água, o elevador, eventualmente, nem todos os prédios, dependendo da altura, e aquelas minuterias mecânicas, o reloginho clac-clac-clac que fazia, né? Que era uma alteradas pelo sensor de presença, para economizar luz. Exatamente. Então tinha que apertar o botãozinho, acendia as lâmpadas de todos os andares. Tu ia só no primeiro andar, mas acendia dos 10 andares, né? Hoje tudo isso modificou. Essa complexidade, somado também à questão de gerir os equipamentos, toda a estrutura do prédio, com a parte de recursos humanos, porque, na verdade, o síndico ele tem que gerir a parte da portaria, a parte da limpeza, a parte de todas as situações ali que vão. Isso realmente exige uma capacitação muito grande, né? Há um processo natural de verticalização, né, do mundo, porque parece que as cidades têm que crescer para cima, né? Elas não conseguem mais crescer para os lados. E até na 0 Hora de semana passada, eu acho, veio uma matéria polêmica, de uma crítica até do Davi Coimbra sobre um empreendimento que vai sair ao lado do Beira-Rio ali. É um empreendimento residencial ou comercial, enfim, umas torres ali e tal. Que também gerou uma polêmica na cidade, porque há uma crítica, né, das pessoas que acham que a cidade não tem que crescer para cima, tem que crescer para os lados. E vocês têm cursos para preparar esse pessoal que queiram ir para esse mercado, para não ter entrar e sair rapidamente, para preparar a capacitação? Claro. Fábio, nós somos professores de um curso lá na PUC, né? Um curso que existe desde 2015, está na 18ª edição. Vai para a 18ª agora. A gente junto com o professor Denis, que é o criador, junto conosco. A gente está concluindo a 17ª edição agora, nesse final de semana, e no dia 30 de agosto começa a 18ª edição desse curso, né? E as inscrições, como é que fazem? O pessoal que estiver nos assistindo e esteja interessado. Pelo site da PUC, se colocar no Google Síndico PUC, vai aparecer o primeiro link lá, já é o Síndico link. PUC. Isso, já aparece o link. E já estamos fazendo 4 anos de curso agora, daqui a 2 meses. Parabéns. Mais de quase 300 pessoas formadas já. Isso. Muito bom, muito importante isso. Capacitação das pessoas, né? Essa complexidade exige isso, né? Sem se capacitar, certamente não vai dar certo. Pois é. Então, estamos agora chegando no final deste bloco. Agradecemos muito aí, Fábio e José Henrique, pelas explicações e pelas informações que trazem, extremamente importantes. Síndico PUC. Isso. Vai no site. Que dia é mesmo? 30 de agosto começa o curso, né? 30 de agosto, quanto tempo? São 8 aulas, são 8 dias. 8 dias. Dura um mês, mais ou menos. São 4 finais de semana. Isso. Sexta de noite e sábado de manhã. Beleza. Então tá, muito obrigado, pessoal, um abraço a todos. Esse bloco, então, vai voltar qualquer dia desses aí, né, novamente, com esses assuntos aí, com outras informações, com mais novidades. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto
Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bem-vindo ao nosso programa, é um privilégio estar com vocês. Sempre quando eu venho para o programa, eu faço a minha oração e peço as bênçãos divinas. Peço que Deus nos abençoe. E também não poderia deixar de agradecer os nossos colaboradores. Noemi Arugués, Ponto das Cucas em Araricá e Casa do Queijo e do Vinho da cidade de Canela. Nossos colaboradores, sem eles nós não teríamos esse programa, né? Mas, quando eu falo em abençoar, eu também peço a bênção para os meus amigos, para aqueles que estão nas ruas enfrentando essa marginalidade, esse banditismo. Mesmo que de maio do ano passado até o maio deste ano, nós tivemos uma queda de 50% nos homicídios e nos latrocínios. Roubo seguido de crime. Mas eu peço a Deus também que abençoe essa pessoa. Ele se chama Rafão de Oliveira, policial civil, vereador, e hoje ele decidiu enfrentar um novo desafio, que é secretário do município de Porto Alegre, secretário de Segurança. O que o fez aceitar esse convite, Rafão de Oliveira? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Um cumprimento aos nossos telespectadores. E, Jorge, a minha vida inteira foi dedicada à segurança das pessoas. Eu sou policial há 27 anos, venho de uma família de policiais e entrei para a política justamente para contribuir com a minha experiência na área da segurança pública, para fortificar essa área, né? Endurecer as leis, qualificar o atendimento à polícia, o Estado se preocupar mais com os policiais, com os homens de segurança e, sem dúvida alguma, cuidar de 1,5 milhão de habitantes, de cidadãos de Porto Alegre, é uma bênção de Deus. Eu ia fazer essa pergunta. É uma bênção de Deus. Então, eu não poderia me recusar e me furtar a essa missão. Estou, assim, com uma grande missão e responsabilidade nas minhas mãos, né? E a missão será cumprida, que é devolver à cidade a liberdade que nos foi roubada, né? Hoje, Porto Alegre, ela figura entre as 50 cidades mais violentas do mundo e, com certeza, nós estamos nos encaminhando para sair desse ranking negro, né, de uma das cidades mais violentas do mundo. O policial Rafão de Oliveira é considerado linha dura. O policial Rafão de Oliveira é linha dura? O policial Rafão de Oliveira, ele cumpre a lei. O que está na lei, nós como policiais, e todo policial, né, ele cumpre a lei. O nosso maior problema hoje é que a nossa maior arma, que é a lei, ao longo desses 20 anos, mais ou menos, principalmente depois da reforma do Código Penal de 84, houve alguns puxadinhos socialistas que vieram a proteger muito mais o bandido do que a sociedade. Está sendo deturpada, né? E houve uma inversão de valores, onde o bandido passou a ser um coitadinho e a sociedade, o cidadão que paga seus impostos, que trabalha, né, que cumpre com o seu dever cívico, moral, né, é pai, educa o seu filho, esse aí foi para o banco dos réus. Então, com algumas decisões, às vezes, até meio curiosas, né,
por exemplo, vou citar um fato, a Brigada Militar agora esse mês, mesmo os policiais civis e militares com seus vencimentos atrasados, com a má remuneração, com baixo efetivo, né? Nós conseguimos... Material sucateado. Exato. Nós conseguimos baixar já em 50% alguns índices. Isso é uma boa notícia por um lado, mas também não significa assim um motivo de comemorarmos, porque os nossos índices são muito altos. A que se deve essa queda? Uma estratégia, um plano de segurança, né, onde todos integrados e unidos resolveram atacar de uma maneira diferente, organizada, em cima de um sistema de inteligência para atuar em pontos críticos. Foi feita uma mancha do crime no Estado e, em cima daquilo ali, foi intensificado as operações das forças policiais, né? O município, hoje, ele tem uma integração gigantesca com o Estado. A Guarda Municipal, que está sob meu comando como secretário municipal aqui de Porto Alegre, ela faz operações integradas com a Polícia Militar, com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. Eu tenho acompanhado. E tem operações que nós fizemos com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, né? Receita Federal, por exemplo, comércio ilegal, né? Que é uma área que estava tomando conta, né? Que está tomando conta. Nós estamos montando operações e, com certeza, é o nosso desafio limpar o centro de Porto Alegre, né, desses vendedores ambulantes comercializando mercadorias contrabandeadas e ilegais. Então, outra área que nós estamos atuando fortemente é na fiscalização de bares irregulares, né, que estão em desacordo com a legislação, com o alvará e colocando em risco as pessoas no quesito do PPCI, onde os bombeiros interditam aquele estabelecimento. Não somos contra o desenvolvimento econômico, pelo contrário, somos favoráveis. Agora, não podemos deixar que qualquer um abra qualquer boteco, qualquer garagem, transforme aquilo ali num foco de venda de bebidas para menores. Às vezes até temos tráfico e às vezes, muitas vezes, temos ali um problema de risco ao cidadão. E era a falta de fiscalização, né, anteriormente, né? Eu não posso falar por... Existia um certo protecionismo, não achava? Eu acho que as coisas, o ser humano, ele tem um maior bem do ser humano é a liberdade. Quando nós não soubemos usar essa liberdade, precisa de uma regulamentação, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, da Cidade Baixa. A Cidade Baixa é um bar boêmio, onde todos se divertem, né? Mas a festa ela tem hora para começar e a festa tem hora para terminar, porque nós temos ali moradores, nós temos ali pessoas idosas, pessoas doentes, cardíacas, com Alzheimer, né, com Parkinson, que precisam descansar. E existe uma legislação, não existe? Existe uma legislação e essa legislação precisa ser cumprida para que exista um bom convívio entre o bom divertimento, a boa diversão e o cidadão daquele bairro. E aí o bairro ficar aprazível, ficar uma coisa, né, degustável para todos. Hoje, quem quiser vender, por exemplo, um apartamento ali na Cidade Baixa, não consegue em virtude da bagunça, perdeu o valor, né? Da bagunça que foi instalada ali. Cabe a nós, como poder público, fiscalizar e restaurar a lei e a ordem ali, né? E é isso que nós vamos dizer. Outra coisa, Jorge, são os flanelinhas, né? Não é possível, isso aí nós estamos assim, junto com a Brigada Militar, nós estamos atuando fortemente, mas é aquilo que eu digo. Era achaque diariamente, né? Achaque mais achaque. De até R$50 por carro estacionado. Sim. Agora, esse final de semana fizemos uma operação e foi preso um flanelinha, né, que estava ali atuando ilegalmente, que era foragido do sistema penal. Então, muitos ali são foragidos, alguns ali estão devendo e outros não devem nada e estão trabalhando corretamente. O que não pode é ter um achaque. Ou seja, me dá R$50, R$40 para eu cuidar do teu carro em via pública, né? E sob pena de, se você não der o dinheiro, ter o carro depredado.
Então, nós não vamos admitir isso. Mas também não é motivo de comemorarmos, porque isso está dissipado na cidade. É em volta do Fórum, é em volta da Padre Chagas, se tornou um ciclo é em volta vicioso, da né? Orla. Tem muito trabalho. E não vai ser assim, agora, com 2 meses de gestão que eu estou à frente da Secretaria de Segurança, que nós vamos diminuir drasticamente. Nós já estamos fazendo uma operação que nós chamamos de inquietação. Ou seja, em praças, locais públicos, como a Orla do Guaíba, que hoje foi revitalizado, que é um excelente local, né? Esses locais não são propícios e são proibidos de se usar drogas, de traficar drogas, de vender bebida para menores, de fazer sexo, de ter prostituição, porque as praças, os parques, a Orla do Guaíba é o parque do cidadão. É onde o cidadão vai com a sua família, que vai com a sua criancinha, vai se divertir. A nossa função é fazer com que esses locais sejam cada vez mais seguros e realmente devolver ele para o cidadão do bem, né? Hoje o bandido, o criminoso, ele acha que ele é dono do espaço. E ele é a minoria. A maioria somos nós, as pessoas de bem que pagamos nossos impostos, e esse espaço vai ser retomado. Depois eu quero lhe falar dos nossos sistemas tecnológicos, o que a cidade de Porto Alegre está fazendo e até onde nós vamos chegar. Secretário, eu também vejo muitos moradores de rua, né? Eu passei por isso e eu digo que coitadinho, porque, né, ele está precisando. Quem tem fome não quer dinheiro, quem tem fome quer comida. Então, muitas vezes, a sociedade também existe uma hipocrisia. Tu vai ali dar R$1, tu está alimentando. Tem muita gente por trás daquele morador de rua que manda ele ir para aquela esquina, que é para pegar dinheiro para drogas, alcoolismo e etc. Mas assim, ó, a sociedade também tem a sua parte, né? Ela também tem que exercer a sua parte de segurança. Qual a dica, aproveitando esse momento que nosso telespectador está aqui, qual a dica que tu daria, Rafão, para a nossa sociedade, os cuidados que ela deve ter para colaborar com a Secretaria de Segurança? A segurança é uma responsabilidade de todos, né? É dever do Estado e responsabilidade de todos. Porto Alegre tem hoje um cercamento eletrônico, que são câmeras de pardais, de lombadas eletrônicas, munida de um sistema que ele faz a leitura da placa do veículo e ele informa se esse veículo é roubado ou furtado. Esse nosso cercamento eletrônico, ele já diminuiu em 40% o índice de roubo e furto de veículo na cidade de Porto Alegre. Muito bem, nós temos um aplicativo que chama-se Eu Faço POA. Ali tem um ícone, Detetive Cidadão. Você entra, Segurança, Detetive Cidadão. O cidadão, ele pode ser um detetive cidadão, através desse aplicativo, ele fotografa a placa e a placa, se for roubada ou furtada, dá um alarme na nossa central de comando e controle e é linkado para as polícias civis, militares e rodoviária federal. Secretário, nós temos só 2 minutos e eu não queria deixar me furtar de te perguntar sobre esse novo sistema tecnológico. Temos 2 minutos aí para fazer um arrazoado, para encerrarmos. É um sistema de cercamento eletrônico e de reconhecimento facial que faremos agora nas entradas e saídas de Porto Alegre. Todas as entradas e saídas de Porto Alegre serão monitoradas pelo reconhecimento de placas, onde podemos detectar veículos roubados e furtados, e reconhecimento facial, através de um termo de acordo com o Estado, que nós assinamos agora, esse mês, onde o Estado está colaborando com seus dados do IGP, né, de seus foragidos, seus procurados, com pessoas com medidas protetivas. E assim poder dar à sociedade uma segurança de qualidade e retomar a paz e a liberdade de Porto Alegre. Rafão, secretário, né? Com todo o respeito, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que a sua entrevista foi muito importante para o nosso telespectador, para aquele que está nos assistindo. E não perca, em novembro eu estarei lançando o meu 6º livro, livro infantil, Sentimentos, na Feira do Livro de Porto Alegre. Em breve eu darei o dia e a hora. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, até o próximo programa.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui participando do programa Economia e Desenvolvimento, falando aos telespectadores sobre seus direitos. Hoje falaremos sobre direito do trabalho. Mais precisamente, eu gostaria de abordar o tema de rescisão indireta. O que vem a ser a rescisão indireta? Pois bem, rescisão indireta é quando ocorre a quebra do contrato de trabalho, as cláusulas, o que foi contratado no início da relação trabalhista não está sendo cumprido. Por exemplo, o empregador que não paga o aviso, o 13º, que atrasa salário, não paga o vale-refeição, atrasa vale-transporte. Esses atrasos poderão ensejar uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É ir ao judiciário, procurar um advogado, um profissional especialista na área trabalhista para ajuizar, demandar contra o empregador, pedindo aí a rescisão indireta, que é a obrigação por parte do judiciário para que esse empregador demita este empregado com todos os seus direitos. Quais são? Aviso prévio indenizado, saldo de salário, o que ficou atrasado, ou então questões também de aviso prévio de 13º atrasado. Os 13º, a férias também atrasada gera uma indenização em dobro, quer dizer, se há férias atrasada no contrato de trabalho, numa rescisão, obrigatoriamente essa verba tem que ser paga em dobro, acrescido de 1/3 constitucional sobre o valor contratual das férias. Isso também ensejará, através de uma ação judicial, a liberação do que está depositado no fundo de garantia, o pagamento obrigatório dos 40% que é referente à multa que o empregador tem que pagar ao empregado quando há dispensa sem justa causa e também a liberação e a emissão das guias para encaminhamento do seguro-desemprego se o empregado tiver dentro das condições para que enseja esse benefício. Muito obrigado pela paciência e por estar ouvindo pelos telespectadores a nossa audiência e agradecemos a audiência e esperamos vocês no próximo programa. Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inazzi Auditores e Consultores, mais de 50 anos, quase 60 anos chegando a Nardon Inazzi, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais. Visite o site www, está aí para vocês verem, iesmanutenção.com.br ou solicite informações pelo telefone 3276 3945. Luiz Braz, prazer em tê-lo aqui na bancada hoje. Né? Sabe que o prazer sempre é meu poder estar aqui conversando contigo, e ainda mais quando nós recebemos um amigo que dá lição para nós em matéria de economia. É verdade. Que é o nosso amigo Túlio Vieira, lá da Cooperpoa. Presidente da Cooperpoa. Túlio, prazer em tê-lo aqui novamente. Igualmente. Seja bem-vindo. Prazer é meu novamente estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo gostoso que a gente costuma fazer, principalmente com o Luiz Braz hoje nos apadrinhando aqui junto ao Silvio, né? E o Braz disse assim, pode convidar o Túlio, porque ele gosta do mês de agosto. Como nós estamos em agosto, né? Braz. Quem sabe nesse mês de agosto aconteçam coisas... Mês de bom gosto, né? Exatamente, que nós estamos esperando que aconteçam, não é? É verdade. Exatamente. E eu sei que, por exemplo, numa época econômica difícil, como a que nós atravessamos, as cooperativas de crédito passam por problemas, não é? Só que a Cooperpoa, ela consegue se manter forte e consegue estender a mão para os seus
cooperados. Que bom. Isso graças aos nossos associados, né, os funcionários. E ao gerenciamento bem feito. Não adianta ter, né? Os nossos recursos se não gerencia bem. Os nossos funcionários públicos, municipais, né, que nos dão esse apoio, né, sempre comparecem junto à Cooperpoa lá, e lá nós conseguimos fazer com que eles saiam de lá satisfeitos, bem atendidos, dentro de um patamar costumeiro da cooperativa, né? E nós estamos lá trabalhando e esperando todos os associados e não associados, funcionários municipais que ainda não se associaram à Cooperpoa. Nós convocamos aqui os funcionários que lá estamos de portas abertas esperando eles. Túlio, os aposentados podem se... Sim, podem. Os aposentados, as pensionistas, todos o quadro ativo ou inativo da prefeitura tem acesso à nossa cooperativa. Naturalmente, né, a situação econômica hoje que afeta todos nós, né? Claro que afeta também os funcionários públicos municipais, né? Afeta o mercado todo e isso traz, de certa maneira, muita preocupação, né? Exige muito mais ainda da direção da administração da cooperativa. Sim. A gente está passando ainda por uma adaptação de um decreto do prefeito, né, que nos liberou o canal de desconto dos funcionários municipais. E a gente está passando ainda por essa adaptação. E por isso ainda está um pouco meio devagar. Sim. Há um ajustamento natural, né? Até um ajustamento natural, exatamente, Silvio. Porque esse canal de desconto sempre é buscado, né, por quem está oferecendo créditos, né? Sim. E o prefeito deu, só que, na verdade, ele fez algumas restrições, não é? Exato. No seu decreto que acabou ferindo as cooperativas. Mas é claro, como você disse, tudo são momentos, é adaptação, né, que se faz. É uma questão de adaptação, exatamente. E a gente está aguardando agora para esse mês de agosto aí, que com certeza vai alinhar todas essas situações, esses ajustes que a gente espera fazer. Quando tu diz assim que a gente espera, né, Túlio, a gente, como nós também, nós estamos aguardando que a economia recupere. Por exemplo, nessa semana, o Federal Reserve dos Estados Unidos baixou a taxa de juros. Nós aqui também baixamos para o mais baixo patamar da história da Selic no país. Isso claro que ajuda, né? E evidentemente que a esperança é de que neste segundo semestre, que já começou o mês passado, mas à medida que ele avance, né, as coisas comecem a melhorar, né? Comecem a melhorar, exatamente. Essa é a nossa esperança, né? O fechamento do semestre e a abertura de um novo semestre abre aí uma nova possibilidade para que a gente consiga melhorar determinadas situações e oferecer também melhorias para os nossos associados. E a cooperativa, graças a Deus, está bem montada, está bem equipada e aguardamos lá os nossos associados, os funcionários municipais. Quantos associados hoje, Túlio? Estamos em torno de 2.000 associados. 2.000 associados. É um bom número de associados, né? Mas cabe mais, né? Cabe, não. O quadro funcional da prefeitura, do município, dá em torno de 20 mil, 20 e poucos mil. 10%. 26 mil. 26 mil. Chega a ser bem, e mais os inativos, né? Então, tem bastante vaga. Quando a gente coloca 26 mil, nós estamos colocando ativos e inativos. Viu? Junto? Exato. É por isso que eu falei em 16, 17. Exato. Aí, quem está falando é um camarada que conhece muito bem a cidade, tudo, né? Conhece todas as engrenagens de Porto Alegre. E é um camarada que nós esperamos, né, que possamos, né, o ano que vem, fazer com que ele possa contribuir ainda mais do que já fez, né, pela cidade, né, Brás? Vamos, se Deus quiser, vamos voltar. Eu tive 30 anos na Câmara de Vereadores e, graças a Deus, só tenho boas recordações. Estava me encontrando, inclusive, aqui com o filho de um grande amigo que me ajudou muito em minha trajetória, que foi o Marcos Rachevski, da Soberana dos Móveis. Famosa Soberana dos Móveis, né? Todo mundo conhecia, né? Podia não conhecer Porto Alegre, agora a Soberana eles conheciam, sabe, né? E o Marquinhos era uma espécie de um mecenas para todos nós da comunicação, não é? Então, o Roberto, que está aqui, que é o filho dele, um grande abraço. Na verdade, o Marquinhos marcou época, nós todos ao Roberto aí. Numa época assim emblemática de Porto Alegre. Eu vim para cá em 67 e a Soberana dos Móveis sempre foi digamos assim, para nós jornalistas foi um referencial, né?
Porque, na verdade, esta relação que a gente tem, eu sou economista, trabalho em cima da área da economia, a gente tem uma relação muito grande, tinha uma relação muito grande, e tem, né, com os empresários. Aqueles camaradas, aqueles empresários, que em muitos segmentos eles são mal vistos, mas estes é que contribuem para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento do país, né? E a Soberana dos Móveis, ela também exerceu um papel emblemático do ponto de vista do desenvolvimento do comércio da cidade. Com certeza, mas, pelo amor de Deus, não havia um comunicador de sucesso que não tivesse a mão, sabe, do Marquinhos em cima. O Marquinhos é uma figura fantástica, um grande profissional. Túlio, obrigado pela tua presença aqui. Alguma coisa final, algum recado final? Um apelo pessoal aí para se associar? Exatamente. Eu que agradeço essa oportunidade que nos dá, né, em participar desse programa tão bem relacionado entre a economia do Estado, vamos dizer. E pedir a todos os funcionários municipais que nos visitem. Nós estamos lá de portas abertas, aguardando a visita de todos os funcionários, pensionistas, aposentados. Endereço, Túlio? O endereço é... Na Alberto Bins, 325, viu como eu sei? 325. Alberto Bins, 325, nono andar. E o telefone está aí para vocês verem. Conjunto 95. Isso, 3284-2600. Túlio, obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso para a nossa Corperpoa. Para nós todos. Muito obrigado. Então, vocês também, telespectadores, obrigado pela audiência. Nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma belíssima semana de trabalho para todos. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.